Graça e paz, amados e amadas. Agora nós chegamos em Êxodo 26 e nós vamos ver aqui as cortinas do tabernáculo, as tábuas revestidas de ouro para o tabernáculo e o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. E quero ressaltar que o tabernáculo, todo o tabernáculo, ele é uma tipologia, ele é figuras do Novo Testamento, é figuras de Cristo. E aqui, o que que é uma figura, né? Se a gente for dar uma olhadinha em 1 Coríntios 10:11 diz assim: Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para o vosso aviso. Então, tudo isso está escrito para o nosso aviso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Por que para quem? Para aqueles que estão alerta, para aqueles que estão em Cristo. E nós hoje estamos vivendo realmente os finais dos tempos, né? Então, tudo foi escrito, tudo isso que foi escrito tem uma figura de linguagem. E Deus usou essas coisas materiais, nós vamos ver aqui cada cortina com o seu nome, a madeira de acácia. Nós vamos ver que tudo tem figuras, são coisas materiais que o Senhor faz o quê? Um paralelo com as coisas espirituais. O Senhor tem que usar de coisas conhecidas para nós, para que nós possamos ter noção das coisas espirituais, né? Mas sabe que tem uma coisa gloriosa na palavra que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o Senhor tem preparado coisas para nós que não tem figura nem tipologia, porque serão coisas que nem olhos viram, mas o Senhor está preparando para aqueles que o amam. Olha que coisa gloriosa. Mas nesse momento aqui, nós estamos com coisas materiais que nós conhecemos para o quê? Ter uma figura, uma simbologia, né? E o tabernáculo, ele realmente, ele é a foto, como ele é a foto do Novo Testamento. Se a gente vê um prédio, a sombra de um prédio, a gente não está vendo o prédio, a gente está vendo o quê? A sombra do prédio. E aqui o tabernáculo vai estar nos mostrando, o Velho Testamento tem muito isso de mostrar figuras do Novo Testamento. E aqui nós já vamos começar falando, logo no versículo 1, vai estar falando sobre as cortinas. E o tabernáculo, ele tinha 4 cobertas. Então, imagina, tinha 4 cortinas que cobria ele. Então, a primeira cortina só poderia ver quem estava dentro do tabernáculo. E a última cortina que cobria o tabernáculo se via quando estava fora do tabernáculo. As outras 2 cobertas que ficavam entre a primeira e a segunda, que a segunda e a terceira, elas não poderiam ser vistas, tá bom? Então, a primeira coberta, como que ela era? Ela era de, como diz o versículo 1, ela era linho fino trançado, estopo azul, púrpura e carmesim, e nelas deveria ser bordado a arte de querubins. Então, o linho fino, ele representa a pureza. Pureza representa a justiça de Deus, o homem perfeito, né? No Novo Testamento tinha muito de buscar a perfeição. Os gregos viviam buscando homens perfeitos. Platão, que foi um dos filósofos ali também da época do Novo Testamento, ele buscava a pureza da alma, falava da imortalidade da alma. E os gregos, né, vestiam esses panos linhos finos, brancos, enrolados, como se assim buscando a perfeição, a pureza da alma. Mas nós sabemos que só teve um homem perfeito, só Cristo perfeito, né? Então existe essa ânsia do homem, esse desejo do homem da perfeição, do pensamento, da conduta, da religião. Então esse linho aqui, ele representa a pureza, né? Ele representa realmente que Cristo era o puro, né? O justo. Inclusive, quando o Senhor ali faleceu, falaram assim: olha, esse é o justo, né? Ele era justo, perfeito, houve reconhecimento. E também esse linho fino, ele tinha o quê? Ele tinha que estar desenhado com querubins, né? Os querubins, eles com asas abertas, eles estão ligados à glória de Deus,
A Bíblia nos fala que o Senhor está entronizado entre os querubins. Diz que os serafins dizem santo, santo, e os querubins estão diante de Deus. Então, a presença dos querubins diz que está a presença de Deus. Então, ali, naquela cobertura interna, então, era desse linho fino, desse estofo azul, púrpura, carmesim, e nelas estavam bordadas os querubins, e os querubins representando ali a presença de Deus. Porque lá nós vimos, né, em Êxodo 25, que a vontade de Deus é habitar com o seu povo, e por meio disso ia fazer um tabernáculo e Deus ia habitar no meio deles. Que coisa gloriosa, né? E aqui também nós vemos o quê? Que teria que ter estopo azul, né? Que são fios de lã azul. O que que o azul representa? O azul representa o céu, né? E Cristo veio da onde? Em 1 Coríntios 15, 45 diz assim: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Então, essa parte azul mostra a parte divina do Mestre, que ele é divino. Em João fala que o Verbo se fez carne, né? Como o Senhor Jesus disse a Filipe também, que quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Então, vindo do céu, né? João, o Evangelho de João, ele representa essa cor, porque quando ele começa a falar do Senhor, começa a falar do Verbo. Ele não fala da genealogia de Cristo, como nós vemos no Evangelho de Mateus. Ele fala do Verbo. Quem é divino não tem começo nem fim. Que coisa gloriosa, né? E a púrpura, aqui também fala que esse primeiro véu, que só quem estava dentro via, também tinha o que? A púrpura para compor ele. Que essa cor era usada pelos reis, era um tecido muito caro. E nós vemos no Novo Testamento, o livro de Mateus, logo o livro de Mateus que inicia o Novo Testamento, ele começa falando da genealogia do Senhor Jesus como rei. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Está dizendo no versículo Mateus 1:1, fala o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele coloca quem primeiro? Davi, mas quem veio primeiro foi Abraão. Mas ele coloca Davi para destacar a realeza, então a cor púrpura, demonstrando a realeza. E depois também fala o carmesim, o escarlate, né? Que simboliza o sangue, que Cristo morreu por nós. Ele verteu o seu sangue por nós. Olha como todas essas coisas, né? Com grandes significados. Nós temos então todas essas cores com a simbologia. E temos ali o querubim com a presença de Deus. Então, essa era a primeira camada, o primeiro tecido que cobria o tabernáculo. E a segunda camada? A segunda camada que começa a falar em Êxodo 26, a partir daqui do versículo 7, fala o quê? Que essas camadas elas eram feitas com peles de cabras, né? Deixa eu ver aqui, ó. Versículo 7. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Aí vai falar sobre as quantidades das cortinas, quantas deveriam ser, quais a metragem dela. O Senhor é totalmente detalhista, ele deu todo o plano. Aqui era questão agora de obedecer. Olha como o Senhor é rico, né? Então ele vai mostrar até como tem que ser as dobraduras, tudo. E essa segunda cortina aqui, que era de coberta, vamos ver, pelos de cabra. Então nós temos pelos de cabra, essas cabras eram cabras brancas, elas eram sacrificadas para Deus, para que perdoasse o pecado de Israel. Então, o que nós temos simboliza que no Novo Testamento, Cristo deu a vida de uma vez por toda pelos nossos pecados. Por quê? As cabras, elas eram oferecidas como sacrifício, né, pelos pecados. Mas aqui no Novo Testamento, Cristo de uma vez por todas morreu por nós. Em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o Senhor não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Então, em Hebreus diz que de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Então, aqui essa segunda camada, tá? Então, é a segunda coberta do tabernáculo. Ela era feita de pelos de cabra branca, né? Aqui demonstrando que o Senhor é aquele que morreu por nós. E nós vamos ver depois que a terceira camada era de pele de carneiros tingido de vermelho. Então, olha, tingido de vermelho. O vermelho foi o sangue que Cristo derramou pelos nossos pecados. Tipifica o sangue de Cristo derramado por nós, né? Olha, Isaías, o livro de Isaías faz parte do Velho Testamento. Foi 750 anos antes da crucificação. Diz assim que Jesus ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Então vocês veem que tudo tem a simbologia, a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a última camada do tabernáculo, que nós vamos ver aqui em Êxodo 26, que nós estamos, Êxodo 26, 14, que diz: farás também para a tenda uma cobertura de pele de carneiros, que nós acabamos de falar, tingida de vermelho, e a última camada aqui, ó, e uma cobertura de couro fino por cima. Essa cobertura, como até nós já citamos, era tipo de animal marinho. Era impermeável, é como um couro de golfinho. O couro de golfinho não penetra água nem sujeira, nem fixa, não adere à sujeira, né? E ela era a parte externa, então estava exposta à natureza, aos intempéries, ao vento, à areia do deserto. Ela não tinha beleza nenhuma, nem atrativo nenhum. Ela era meio amarronzada, meio acinzentada. Essa coberta, ela tem uma simbologia de lembrar o nosso Senhor Salvador. Jesus não era um homem de boa aparência. Marcos diz que ele era um homem desprezado aos olhos humanos, e nós temos também Isaías dizendo que ele não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza havia que as pessoas desejassem. E ainda diz em Isaías que ele era desprezado e não faziam caso dele. Então, quem olhasse o tabernáculo de fora, não via beleza no tabernáculo. E antigamente os templos dos amorreus, dos amonitas, daquela época, que era bem na época que estava o tabernáculo, né? Eles eram o quê? Templos assim esplendorosos, magníficos, com aquela beleza. Quanto mais alto o templo, mais pomposo era, significava que eles tinham mais poder. Inclusive os filisteus naquela época, eles tinham o deus dele que chamavam Dagon, e era feito o templo deles de pedra e tinha 30 metros de altura. Então, quando se olhava ali de cima da montanha, dava para se ver o tabernáculo, né? Se olhava uma coisa simples. Agora, quando se entrava dentro do tabernáculo, se via toda aquela a cobertura, né? Com os querubins, com o linho fino. Então, o Senhor, ele não está preocupado com a aparência. O nosso Deus está preocupado com o que há no nosso interior. A beleza é o Espírito de Deus em nós. Então, nós assim, muitas vezes, as pessoas nos olham, somos iguais às pessoas, comemos arroz e feijão, ficamos doentes como todo mundo, mas nós somos um vaso, e a beleza do vaso está no seu conteúdo, que é Cristo. E assim é conosco também. E hoje nós temos uma preocupação excessiva, né? E doentia com a aparência. E as pessoas acreditam que a aparência que traz uma boa autoestima. Isso equivale, sabe, à mesma coisa do templo dos ídolos. Dá-se tanta importância para a aparência e não existe verdade no interior. Então, isso tem a ver muito com a parte de ter tabernáculos, né? Mas é um tabernáculo para aparência. Estou falando da aparência física, tá? Como esse capítulo ele é mais extenso, tem mais explicações, então vai ter a parte 1 e a parte 2. Então essa é a parte 1, onde nós falamos sobre
a parte das cortinas. A parte 2 nós vamos falar sobre as tábuas e o lugar e o véu que separa o santo lugar do santíssimo lugar. Essa foto acima que vocês estão vendo é como se o tabernáculo está cortado para a gente poder ver a parte interna dele. Então aqui a gente vê, olha, as 4 camadas das cortinas, né? E também nós vamos ver aqui agora, tem a parte do lugar santíssimo, aonde nós vemos o tabernáculo com a tampa do propiciatório, os querubim, e um véu que separa o tabernáculo do Santo dos Santos, que depois eu vou estar explicando melhor. Então, aqui só para vocês terem uma noção. E as tábuas, elas são o quê? São tábuas de acácia revestidas de ouro. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23 escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.